O Sesc e Sescope Santa Catarina. Onde tem vida, tem cooperativismo, informam. A seguir, Estado de Excelência. Com o apoio da OSESC, FECOAGRO, FIESC, ENGIE, FAESC e Cicobi, começa agora mais uma edição do Estado de Excelência. Os desafios da neoindustrialização. Tema central da edição 2023 do Fórum Radar Reinvenção é o destaque do programa. A maneira pela qual o jogo de cartas do mundo está sendo redistribuído favorece muito o Brasil nessa possibilidade de agregação de valor neoindustrial. Que o Estado de Santa Catarina seja o líder nessa nova revolução. Vamos continuar falando sobre os desafios da neoindustrialização, mas antes, vamos à informação de mercado. Mercado. Oferecimento FAESC, a Federação da Agricultura e Pecuária de Santa Catarina. Com uma história quase centenária no mercado de café, o Grupo Jurerê mantém tradição e agrega inovação no propósito de entregar para os consumidores cafés que proporciona uma experiência memorável. A nossa empresa é uma empresa que ela é originária desde 1945, era do meu avô, a gente está prestes aí a completar 80 anos e na verdade o café sempre foi a nossa paixão, né? Café Jurerê hoje ela é presente no mercado mundial, atendemos América Latina, Estados Unidos e Europa também, além do mercado nacional, obviamente, e somos detentores da tecnologia do filtro compostável em drip bag, que é o sachê de café para passar direto na xícara. O primeiro filtro compostável do mundo, que é 100% catarinense e vencedor do prêmio de inovação da FAPESC. A nossa operação ela é muito voltada aos cafés especiais e às soluções de bebidas à base de café aditivadas com especiarias, né? Essa é a nossa linha, nossa aposta aí para os anos seguintes, né? E a gente entende que de fato é um mercado que está em grande evolução, né? Esse mercado mais saudável, onde a gente vai voltar, como a gente fala, aquela alimentação ancestral, né? Onde a gente não consome tantos alimentos aditivados quimicamente, enfim. A inovação faz parte do processo evolutivo da marca. A inovação ela foi primordial para a gente poder ter uma indústria sólida hoje, né? O nosso negócio ele vem do mercado tradicional do consumo de café commodity, como a gente chama, o café de prateleira, e através da inovação de trazendo novos métodos e sistemas de extração de bebida, a gente conseguiu se reposicionar como indústria no mercado nacional, né? Sendo referência de fato em prestação de serviço e produção deste tipo de produto aqui no Brasil. Então, isso de verdade veio para mudar toda a trajetória de crescimento da nossa operação, onde nesse ano a gente cresceu aí na base de 43% no mercado que a gente considera uma economia que ela está um pouco atenta a tudo que vem acontecendo, mas nós estamos muito satisfeitos e felizes aí com a nossa evolução. Fórum Radar Reinvenção, o principal evento de debates das lideranças industriais de Santa Catarina, promovido pela Academia Fiesc de Negócios, teve como tema central, na edição de 2023, a neoindustrialização. Nós estamos numa indústria bastante tradicional, por isso mesmo a necessidade da reinvenção. E nós falamos sobre reinventar processos produtivos, gestão da empresa, aprimorar a cultura do negócio, o engajamento das pessoas, trazer inteligência artificial e tecnologia para o processo produtivo, de modo que a gente possa ser cada vez mais competitivo e levar ao consumidor final um produto atualizado, com poder de compra, disponível para consumo,
E isso a gente só faz integrando o ecossistema do mercado da moda, a cadeia de fornecedores, a aproximação desses fornecedores, o desenvolvimento deles, o engajamento dos colaboradores, o desenvolvimento da liderança, a proximidade da necessidade dos nossos parceiros lojistas e especialmente entendendo as novas formas de consumo e de comportamento de uso da roupa pelo consumidor final. Primeiramente, agradecer à Fiesc, a Federação, por esse evento tão importante que une a todos, né, para uma competitividade maior, tanto para o Estado quanto para o Brasil. Mas dentro do nosso setor, que é o setor têxtil e da confecção, eu diria que os desafios da neoindustrialização ela é perene, sempre foi, e os investimentos, tanto tecnológicos, tanto no Parque Fabril, quanto em novos sistemas de informação, que abrange todo o nosso ecossistema, que entra todos os fornecedores, os nossos colaboradores, os nossos parceiros, os nossos prestadores de serviço, essa comunicação, esse entrosamento de estarmos todos juntos para entender como é a concorrência internacional e aproveitar aquilo que o país tem de bom, para juntos sermos mais fortes e conseguir uma competitividade cada vez maior e buscar novos mercados, que é importante, e eu vejo que a Fiesc tem um papel fundamental e importante na indústria como um todo. Permeando a evolução da tecnologia na dinâmica industrial, a importância do capital humano no processo de neoindustrialização. O talento humano, o capital humano, se tornou o mais importante fator de produção. A maneira pela qual o jogo de cartas do mundo está sendo redistribuído favorece muito o Brasil nessa possibilidade de agregação de valor neoindustrial. Que o Estado de Santa Catarina seja o líder nessa nova revolução. Quando você pega, por exemplo, a competitividade e a produtividade do setor econômico catarinense, você vê que, comparado com o Brasil, ele está sempre muito bem colocado. Mas quando tu te comparas com o resto do mundo, existe uma diferença de produtividade, consequentemente de competitividade, muito grande. O que é essa diferença? Essa diferença é um nível tecnológico, é um nível de inovação dentro da pauta econômica de um determinado país ou determinada economia. A neoindustrialização é justamente isso, né? É você transformar uma pauta econômica intensiva, por exemplo, só em capital e em pessoas, numa pauta econômica que também seja intensiva em conhecimento e inovação. E isso é talvez o grande desafio para a gente dar um salto de produtividade e fazer com que a nossa indústria, a nossa economia seja competitiva não só a nível de Brasil, mas também a nível global. Eu acredito muito que hoje as empresas, né, dentro das suas operações, elas precisem olhar para além daquilo que já era o conceito da industrialização, né? Então a gente está indo hoje para além da automação, a gente está indo para além da integração de sistemas, a gente está falando muito mais sobre inteligência de negócios, inteligência na manufatura, nos processos, e isso permite, além daqueles conceitos de aumentar a produtividade, a qualidade, para pensamentos mais voltados à flexibilidade, né? Como é que eu consigo hoje atuar numa maior fonte de renda para as minhas empresas, e isso utilizando mais tecnologia, que hoje estão mais maduras, né, mais acessíveis, e trazendo isso de forma rápida para as plantas, para as operações. Acho que o grande desafio que está acontecendo hoje no mundo, a gente tem até um índice de disrupção global que olha alguns itens como economia, como a questão social, a questão da sustentabilidade, o próprio consumidor e também as novas tecnologias. E hoje a gente está no índice mais alto de disrupção quando você olha para todo mundo. Quer dizer, hoje as cadeias estão movimentando cada vez mais para o lado do oeste. Então a gente vê um alinhamento muito forte de México, Colômbia e Brasil como uma possibilidade de crescimento forte para pegar essa nova onda das cadeias de valores. Então isso está tendo um investimento muito grande na nossa região, principalmente no Brasil e no México, para novos projetos capitais, mas também para entrar dentro da cadeia de valor mundial, e isso traz uma oportunidade incrível para a gente. E a questão de a gente estar possivelmente fazendo uma nova industrialização no Brasil permite que a gente entre de novo nessa cadeia e faça parte desse movimento global que está acontecendo. Muita disruptura, muita continuidade em relação às mudanças, mas uma grande oportunidade para a gente de se estabelecer cada vez mais forte como um grande país industrial.
A cooperação entre o setor público e privado foi destacada como fundamental para a renovação da indústria brasileira. O painel Instrumentos de Apoio, Financiamentos e Oportunidades para a Neoindustrialização enfatizou o apoio financeiro para investimentos em inovação por meio do BNDES e FINEP. Inovação é uma linha estratégica e o setor industrial é fundamental, né? E a neoindustrialização vai estar ligada a todas elas. E a neoindustrialização tem como premissa tanto a agenda de inovação como a agenda verde e a agenda de exportação. E o BNDES está fortemente ligado a todas elas, apoiando, né, e financiando o setor empresarial de forma estratégica. Algumas coisas importantes para colocar, né? Já foi aprovada no âmbito do Congresso Nacional uma linha diferenciada de taxa de juros para a inovação, né, que deve ficar em média, que a gente está chamando de mais inovação no BNDES, que deve ficar em média em 4% nominal, ou seja, a taxa de juros mais barata para o apoio ao setor industrial, para a inovação. Serão 20 bilhões só do BNDES no próximo 4 anos. Além disso, tem mais 20 bilhões também nessa mesma linha da FINEP e mais 20 bilhões não reembolsáveis da FINEP. Ou seja, nos próximos 4 anos terão 60 bilhões de reais para a agenda de inovação, seja crédito muito barato com o BNDES e com o FINEP, seja não reembolsável com a FINEP. Ou seja, é a maior soma de recursos colocada para a agenda de inovação do setor empresarial. Então, aproveito para convidar todos os empresários aí presentes a se aproximarem aqui do BNDES para que a gente possa atender as demandas de todos vocês. No âmbito da agenda de indústria verde, industrialização verde, o governo federal, a partir do ano que vem, vai potencializar o Fundo Clima. O Fundo Clima é um fundo que esse ano vai ter em torno de 600 milhões de reais, e a partir do ano que vem, 10 bilhões de reais a taxas em média de 6,15%. Né? O governo vai emitir um Green Bond, vai captar fora do país, captar no mercado, e o Tesouro Nacional vai apenas fazer o hedge para não ter problema com a questão do câmbio, para não ter oscilação do câmbio. Então vai ficar uma taxa muito atrativa. A indústria é o carro que vai puxar o desenvolvimento econômico, social e ambiental do Brasil. Veja bem, o fato da indústria ser importante significa que outros setores, como o setor agro, vão deixar de ser importantes. O agro é muito importante para o país, tem um papel estratégico, mas o agro precisa de indústria, precisa de fertilizantes, precisa de máquinas, precisa de equipamentos, e quem puxa isso é o setor industrial. Então, nós vamos tentar neoindustrializar esse país, né? Ou seja, trazer uma nova indústria com uma visão mais inovadora, mais digital, mais verde. Então, eu acho que vamos precisar muito da parceria com a Fiesc. Eu acho que a parceria com a federação vai ser estratégica para que os empresários possam também ter acesso a esse recurso, né? O BNDES opera tanto de forma direta, né, com empresas com receita operacional acima de 80 milhões, ou de forma indireta, com uma rede de mais de 50 bancos, né, Badesc aí, mas tem as cooperativas de crédito, BRDE, né, o presidente do BRDE está aí, nosso parceiro. Então, tem uma rede de bancos públicos, e também privados e cooperativas que operam esse recurso para as pequenas empresas, e a ideia é que esse recurso da inovação, do Fundo Clima e mesmo do FUSH possam chegar em todo o país, inclusive nas pequenas empresas. E uma outra agenda estratégica, para terminar minha fala, é a agenda de exportação. A economia brasileira é apenas 2% da economia mundial. No governo do presidente Lula, a gente quer estimular a exportação das empresas brasileiras. O BNDES é um ator relevante para apoiar o setor industrial a exportar. Então, nós estamos trabalhando pesadamente para poder apoiar ainda mais a exportação do setor empresarial. Nesse ano, em 9 meses, nós já desembolsamos mais que o ano passado todo, já dobramos o ano passado todo em desembolso para a exportação do setor empresarial. Acho que o grande desafio que a gente tem, e o BRDE tem mudado, inclusive, está mudando, inclusive, a forma com que apresenta os seus resultados, que ele volta muito para dentro, né, no sentido de que ele apresenta qual foi o resultado financeiro que deu, o volume de operações, mas isso tudo é insumo. Nós temos que discutir qual é o impacto das nossas ações e discutir com a sociedade quais são as ações de maior impacto e montarmos os nossos produtos a partir daquilo que vai, de fato, dar impacto dentro desse desafio conjunto
aqui da sociedade e da missão que nos é apresentada. Nós hoje, especialmente aí falando da parte de inovação, nós somos o maior operador da FINEP no Brasil para operações indiretas. A FINEP opera para empresas com faturamento acima de 300 milhões de reais, ela opera diretamente, e nas empresas com faturamento abaixo de 300 milhões de reais, ela opera através de instituições financeiras. Mais da metade de tudo que a FINEP aplicou no Brasil foi aplicado através do BRDE. O BRDE é parte desse processo da fortalecimento da indústria, da neoindustrialização aqui em Santa Catarina. Nós somos hoje o maior operador da FINEP, por exemplo, no Brasil. São mais de R$1 bilhão que foram aplicados aqui na nossa região. Hoje a FINEP é talvez o nosso segundo fonte de recurso mais representativo, que demonstra a capacidade de inovação que a indústria de Santa Catarina e da região sul tem como um todo. Nós estamos dobrando o nosso investimento em fundos de participação, justamente em parceria com o Centro de Inovação, com a Secretaria de Inovação e Ciência e Tecnologia, para trazer justamente, usar esse ativo que o Estado tem e poder fortalecer a inovação lá no seu nascedor, em parceria com as universidades, ações como o BRD Labs, por exemplo. Nós compreendemos dentro dessa grande missão que o Estado de Santa Catarina tem, de gerar qualidade de vida, de poder gerar um novo processo de crescimento econômico e também muito vinculado à questão, naturalmente, da descarbonização, da sustentabilidade, que vão ser fundamentais, de apoiar o agronegócio, continuar apoiando o agronegócio catarinense, que é tão importante para o nosso Estado. Felipe Monteiro, do Empíricos BTG Pactual, destacou a dimensão do mercado de carbono. Hoje, os maiores investimentos em crédito de carbono e em projetos de carbono não são feitos por brasileiros. Acho que 2 grandes investimentos foram feitos pela Rockefeller Foundation e pela seguradora francesa AXA. É um tema que está mais desenvolvido lá fora e que a gente tem que trazer para discussão aqui no mercado privado. O crédito de carbono nasceu em 97, no Protocolo de Quioto. Foi a primeira vez que o ativo foi criado como forma de remunerar por serviços ambientais ou de remoção e redução de gases de efeito estufa na atmosfera. O Protocolo de Quioto ele foi assinado principalmente pelos países desenvolvidos, não envolvia o Sul global, e em 2015 ele foi substituído pelo Acordo de Paris, que aí 197 nações assinaram o Acordo de Paris, se comprometendo a limitar o aquecimento global em até 1,5 grau nesse século. Por que 1,5 grau? 1,5 grau é o que os cientistas do IPCC concordaram que é um limite saudável de aquecimento. Aquecer a gente vai. Agora a gente precisa limitar para 1,5 grau. E aí em 2021, o grande objetivo é a limitação de 1,5 grau. E como que faz para a gente limitar o aquecimento em 1,5 grau? O mundo precisa atingir o famoso Net Zero até 2050. Isso são emissões líquidas negativas. Então, zeradas. Então, tudo que a gente emite, a gente deve remover. Não temos tecnologia para reduzir em escala a emissão de gases do efeito estufa. Então, precisamos apoiar projetos que façam a remoção para que a gente consiga atingir o equilíbrio. A gente teve, dia 4 de outubro, a aprovação de um mercado regulado de carbono aqui no Brasil. Então, a gente está num momento de transição e transformação para as empresas. Entendemos hoje a gente já tem conhecimento que não existe trade-off entre crescimento econômico e impactos ambientais. Então, o mercado financeiro, principalmente, que tem olhado bastante esse tema, a CVM tem olhado e transformado crédito de carbono em ativo financeiro. O papel principal dos bancos, no geral, seja os privados ou seja os públicos, é prover liquidez para o sistema, é trabalhar com escala, prover liquidez para projetos que removam ou reduzam a emissão de carbono e que consiga, como esse mercado é global, o Brasil é um grande fornecedor desse tema, 15% da demanda global de carbono pode ser fornecida pelo Brasil, então é como se a gente fosse a Arábia Saudita desse tema, e o mercado financeiro está aqui para prover liquidez para esse sistema e para as exportações de crédito de carbono brasileira. Consumo energético pontuou a apresentação do diretor de inovação da CNI, Jefferson Gomes. Se você quer produzir uma indústria mais forte, se você quer produzir serviços, não sei se vocês sabem, mas qualquer mensagem que você passar de WhatsApp agora ou dar uma olhadinha no seu celular enquanto a gente estiver falando aqui, vocês vão jogar esse dado para uma nuvem.
O consumo de energia para manter a nuvem funcionando hoje é maior do que 10 vezes a energia do Japão. Portanto, vocês estão intrinsecamente ligados ao consumo energético do planeta, até sentados usando um celular. Mas se a gente fosse pensar nas nossas lógicas para falar para os bancos quais seriam as prioridades, para mim fica meio claro que eu tenho que saber qual é o volume de controle que eu aprendi. E basicamente, para saber esse volume de controle, a gente tem que saber quanto é que o ser humano gasta de energia. Vocês sabem quanto vocês gastam de energia? É simples, você olha quanto que você gasta na sua conta elétrica. Basicamente dá o quê? 200 kWh mês? 250? Já olharam a sua conta de energia elétrica? Fácil, vocês vão achar isso. Vocês vão achar que mais ou menos um cidadão médio brasileiro gasta de 2.500, não, de 2.000 a 3.000 kWh ano. O europeu gasta 3 vezes o que a gente gasta. Não é um desafio muito simples, porque tem uma característica importante. Nós somos ávidos consumidores de energia. Um ser humano médio consome em torno de 22 mil kWh ano. Você gasta na sua conta de energia em casa 2.500 kWh ano. Portanto, 90% do que você gasta, 90% do que você gasta, é para transformação e é para mobilidade. A transformação consiste em você mudar ferro, alumínio, transformar esses materiais, estampar, conformar, fundir, enfim, o que você quiser. Mas não só metais. Metais, polímeros, vidros, cerâmicos, enfim. E tudo isso consome muita energia. A indústria do mundo ela é basicamente consumidora das seguintes fontes de energia: carvão, gás e petróleo, para fazer essas transformações. Quando você diz que um país precisa neoindustrializar, você está dizendo o seguinte: esses países vão transformar esses materiais de uma forma diferente, com outro tipo de energia, não com esses 3 que produzem gases de efeito estufa. Só que 22 mil kWh ano é muita coisa. Só para você ter uma ideia, o que nós gastamos na nossa matriz de 22 mil kWh ano em energias renováveis é aproximadamente 600 de 22 mil. O resto, 19 mil, vem de petróleo, carvão e gás. Sobra um pouquinho de energia hidráulica, sobra um pouquinho de energia nuclear no mundo. Isso é uma média mundial. Na Europa se gasta 3 vezes mais energia do que a gente gasta aqui no Brasil. A média no Brasil é 20 mil kWh ano. Perceba que é fácil falar sobre neoindustrialização, mas o princípio está em encontrar lugares onde a energia que é fornecida para a indústria fazer transformação, ela é mais limpa. O Brasil tem esse posicionamento de uma indústria mais limpa, por quê? Porque a nossa energia é base de hidráulica, nós temos em potência instalada em cima do solo brasileiro algo por volta de 800, 900 gigawatts de potência, em cima do mar de potencial de energia de vento, algo por volta de 1.200. O potencial em sol no Nordeste brasileiro, algo por volta de 20 mil, sendo que aqui no Brasil a gente só tem potência instalada de 200. 500 e alguma coisa de gigawatts nos Estados Unidos. Perceba que nós temos energia de sobra no mundo, só baseando com as energias renováveis. Neoindustrialização significa você transformar primeiramente com novas formas de energia. E o Brasil é um grande competidor nesse cenário mundial. A questão da neoindustrialização está diretamente relacionado, na nossa visão, com transição energética. Tá? Transição energética é um tema que é o tema core hoje da ENGIE Brasil Energia, do nosso grupo mundialmente. É o nosso propósito, né? Trazer cada vez mais produtos e soluções para ajudar os nossos clientes nessa transição, nessa descarbonização, porque a transição energética ela tem esse vínculo muito forte com a questão da descarbonização. E a gente vive hoje no país, né, no Brasil, um momento extremamente favorável do ponto de vista energético, com um investimento em energia renovável bastante grande, que trouxe uma sobreoferta de energia renovável para o mercado e que, de certa forma, também fez com que os preços se tornassem mais atrativos da energia. Isso tem feito
ou tem gerado uma oportunidade para a indústria, né, de olhar a questão da eletrificação, por exemplo, dos seus processos, então, substituindo energéticos, como gás, como óleo, por equipamentos movidos à eletricidade. E também novas tecnologias, como, por exemplo, o hidrogênio verde, que muito se fala hoje, e que pode ser um elemento de descarbonização extremamente importante para alguns segmentos da indústria que consomem energéticos como o gás natural, por exemplo, e que vão conseguir se descarbonizar a partir de um novo energético renovável como o hidrogênio verde. O contexto é novo, mudou tudo em relação a políticas do passado e contextos do passado. A gente não pode mais pensar numa indústria sem olhar para a questão da transição energética e, portanto, vinculação a grande desafio que o mundo tem e o Brasil pode liderar esse desafio, que é o desafio do clima, né, tudo que a gente está passando, sem endereçar questões tecnológicas. A inovação tem que estar no centro dessa nova industrialização, sem olhar a inclusão. Então, esse contexto novo faz com que a necessidade de uma política nova e um olhar para a indústria diferenciado, com incentivo, mas incentivo para essa novidade, que é a novidade de uma indústria tecnológica, avançada e que endereça desafios da descarbonização, da transição energética, né, e portanto, está vinculada a essa necessidade que a gente tem de cuidar do nosso planeta. Termina aqui o programa de hoje. Se você deseja rever matérias desse programa e também dos anteriores, acesse o site estadodeexcelência.com.br. A gente se vê na próxima semana em mais um caso de excelência. Um grande abraço e até lá!